Olá, amigas e amigos, eu sou Cláudio Avelar, advogado criminal empresarial e venho aqui trazer mais algumas dicas sobre o direito. Vamos falar, como havia prometido, um pouco sobre a persecução criminal, o que cabe a cada um dos personagens desse início da formalização procedimental dos processos criminais. Então, o que faz a polícia, o que faz o Ministério Público e o que faz o Poder Judiciário quando se trata de um processo criminal. Quem gostou, curte, compartilha, dá joinha, manda para os amigos, enfim. E meu canal é Cláudio Avelar Advogado. Conta para o mundo se você gostou. Bom, então, o processo criminal, normalmente ele começa, na maioria das vezes, pela investigação da polícia. É importante ressaltar que a polícia investiga, o Ministério Público acusa e o Poder Judiciário julga. Um não pode invadir a competência do outro. Isso, quem diz isso é a Constituição Federal e o Código de Processo Penal. Juiz não investiga e não acusa. A polícia não julga, nem o Ministério Público. A polícia apenas investiga. Inclusive, a função em que o modelo acusatório brasileiro, o modelo do processo criminal brasileiro é o inquisitorial, acusatório. Ele traz os padrões, pasmem, dos tribunais da Santa Inquisição. Por isso que disse que o nosso modelo é inquisitorial, porque nessa fase inicial da investigação policial, ou até mesmo da acusação pelo parquê, pelo Ministério Público, não cabe defesa. A pessoa é acusada, em tese é acusada, mas não pode se defender. Na fase investigativa que cabe à polícia, porque a polícia externa o seu trabalho, ela formaliza os seus procedimentos por meio do inquérito policial, que tem a única função de indicar autoria e materialidade, ou seja, aconteceu um crime, que crime aconteceu e quem efetivamente o praticou. Então, ela tem que apresentar o mínimo indício de autoria e materialidade para que o Ministério Público convencido possa, assim, oferecer a denúncia. Ainda não cabe defesa. A defesa só passa, na prática, a atuar de acordo com o crime, a formalização, apresentando defesa prévia, defesa preliminar ou a resposta à acusação, depois que o juiz recebeu a denúncia. Então, aí que o acusado, até então investigado, acusado pelo Ministério Público, pode se manifestar, dizendo se fez, se não fez, e pode até não se manifestar. Por isso eu costumo dizer que é meio que um convite, porque aquele investigado, acusado, pode entender que não deve se manifestar até então e aguardar a instrução para se manifestar. Por isso que na fase policial ele pode nem colaborar, não responder, ele pode se comprometer a só prestar depoimento na justiça, que é aquele que julga. Então, o Ministério Público, convencido dos mínimos indícios de autoria e materialidade, como já disse, o que houve, quem fez, se houve crime, ele oferece a denúncia, ele promove de fato a acusação, porque nessa fase inicial que cabe à polícia, o que pode acontecer é a realização de um boletim de ocorrência, quando aquela suposta vítima faz assim o registro, a notícia de um crime que aconteceu, que foi vítima, ou de acordo com o que está acontecendo, do fato a ser apurado, às vezes por a própria polícia, ela toma conhecimento de um fato, por várias fontes, e resolve dar início à investigação. Ainda não cabe à defesa. É uma loucura. 1000 coisas estão acontecendo, a polícia tem o poder de indiciar, que não deixa de ser um pré-julgamento, que toma juízo de valor e até tipifica, enquadra aquele investigado nas penas do artigo tal, do Código Penal, mas não é um julgamento propriamente dito. Digamos que é um pré-julgamento. Ainda não cabe defesa. Quando a denúncia oferecida pelo parquê, pelo Ministério Público, foi aceita, começa o processo criminal, onde ele já então passa a ser chamado de réu, começa investigado na polícia, acusado pelo Ministério Público, passa a ser réu quando está instaurado o processo criminal, aí que ele vai se defender. Nessa fase, com a instrução criminal, é que ele pode dizer que não fez. Mas, na verdade, lembremos-nos que é muito importante ficar bem frisado que o ônus da prova cabe a quem acusa. É claro que eu disse
que na polícia, na fase policial, não tem como se defender, mas tem que ter um bom advogado e atento para as eventuais falhas, para os abusos, para que, se houver uma falha no processo, tem que ser pedido, se for um cargo de prisão, tem que pedir o relaxamento da prisão. Se houver os pré-requisitos que a lei permite, né, que ela impõe a necessidade, ela permite o direito, quer dizer que ela impõe, que pode ser pedida a revogação da prisão. Tem que se lembrar que nessa fase já judicializada, da fase já judicial, o juiz ele tem que se limitar a julgar e com as decisões têm que ser plenamente fundamentadas dentro da base do ordenamento jurídico. O juiz não pode simplesmente condenar ou absolver sem justificar os porquês. As decisões têm que ser plenamente fundamentadas e toda essa história tem que ser garantida sempre, tem que ser garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório. O que é o contraditório? É a parte acusada poder se manifestar. Lembrando que o ônus da prova cabe a quem acusa, ou seja, não é o investigado que tem que provar que é inocente, é a acusação que tem que provar que ele é culpado. O ônus da prova cabe a quem acusa, e no Brasil tem que valer o princípio do indúbio pro réu, na dúvida pro réu. Se houver alguma dúvida, uma possibilidade, o famoso e se ele não for culpado, tem que ser tratado como inocente. Tem algumas cortes que estão entendendo que não se garante a defesa, não se garante até sequer acesso aos autos. A pessoa tem um mandado de prisão expedido e a defesa não consegue ter acesso aos autos para conhecer o crime que está sendo imputado ao seu cliente. Que absurdo, né? Mas acontece no Brasil, 2022. Mas, enfim, um bom advogado vai ser diligente, demora um pouquinho naquela pressão, que eu não sei se é política ou se é jurídica, mas ele vai ter acesso aos autos e vai poder fazer uma boa defesa. É importante a gente lembrar também que na fase judicial o juiz é um personagem muito importante, mas ele só julga o que está nos autos. Ele tem que julgar com imparcialidade. Por isso que, sendo parcial, o processo está contaminado. O juiz não pode ser amigo, não pode ser inimigo e não pode ser parente. O juiz não pode se manifestar publicamente sobre um processo que ele virá julgar. O juiz tem que julgar baseado nos fatos que estão carreados nos autos, e não com opinião política ou jurídica, que às vezes tem gente que diz que está acontecendo. Mas então, é importante a gente lembrar que o processo criminal é lindo de se analisar na essência plena do direito. Na prática, a gente vê alguns abusos, e o bom advogado vai estar atento e diligente para saber atuar. Agora que a gente já entendeu um pouquinho desse processo criminal, na independência desses personagens, na nossa próxima gravação, no nosso próximo vídeo, vamos falar sobre a independência dos poderes. Poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Vai ser imperdível. Não esqueça, se gostou, curta, compartilha, acesse nosso canal e se inscreve. Cláudio Avelar, advogado. Até o próximo.